Bom, eu estou aqui com o Washington Oliveto, um dos maiores publicitários de todos os tempos, com certeza do Brasil, um dos maiores publicitários, e é uma grande honra estar na presença Obrigado. do Washington aqui. É muito comum, Washington, nesse mundo que a gente está hoje em dia das lives, né? No início de uma live a gente fazer uma autodescrição da pessoa que está sendo entrevistada, que está fazendo a exposição da live. Mas aqui a gente não vai fazer uma autodescrição, eu vou te propor uma coisa diferente, né? Como é que o Washington Oliveto se autodescreveria? Olha, eu sou o melhor Washington Oliveto que eu consigo ser. Na categoria Washington Oliveto eu me esforço para ser o melhor e tem dado certo. Eu fui fazer aquilo que eu gosto na vida, muito cedo, com 18 anos de idade, e venho fazendo isso há muito tempo, felizmente com o mesmo resultado. O que é difícil, né? Porque não é muito difícil você ser bom em alguma coisa 1, 3, 5, 10 anos. O difícil é se manter assim. Tem uma questão que tu traz, né, que tu já falou, que tu acredita que todas as pessoas nascem para fazer uma coisa boa na vida, mas não necessariamente essa pessoa ao longo da vida vai descobrir essa coisa boa que ela teria para fazer. E aí a gente não tem tantas pessoas felizes com tanto sucesso na vida por conta disso, né? Mas qual é que é o segredo para encontrar essa vocação, essa coisa boa que tu sabe fazer? Eu acho que não tem um segredo, eu acho que é da somatória de observações, análises. Eu, por exemplo, descobri o que eu queria na vida, que eu consegui me concentrar primeiro no que eu gostava mais. Falei, eu quero trabalhar com uma coisa que escreva, mas eu também gosto de vendas por causa do meu pai. Aí eu somei isso, escrever e vender. Aí eu falei, o que é isso? É a criação de publicidade, achei. Mas isso aí já estava bem claro para ti desde o início? Estava claro lá pelos 13, 14 anos de idade. E com 18 já começou a trabalhar na área? Comecei a trabalhar. Esse momento que a gente está passando agora, esse momento de pandemia, essas mudanças que a gente está tendo no comportamento do consumidor, o crescimento grande do comércio eletrônico, as grandes empresas criando seus marketplaces e muitas pequenas empresas sumindo também, do varejo aqui no Brasil em especial, né? Sumindo durante esse período tão conturbado da economia e da pandemia. O que esse momento deixa de legado para a gente? Para os negócios, de uma maneira geral, e para a sociedade? Os negócios deixam, eu acho que duas coisas muito importantes. Por exemplo, durante a pandemia, sem dúvida nenhuma, aqueles que comunicaram melhor aqueles que perceberam que o momento não era para vender, era para informar. Quem informou deixou uma imagem muito favorável para colher resultados depois. E a outra coisa que ficou muito claro, que as estruturas inchadas, gordas, com excesso de gente, em qualquer área não vão ter mais lugar no planeta. Então, se muitas empresas precisavam emagrecer por uma questão estética, agora vão ter que ir para um spa por uma questão de sobrevivência. E o que fica mais claro ainda, com pandemia, sem pandemia, no passado, no presente ou no futuro, as grandes ideias continuam sendo o grande negócio, gerador de negócios e sucesso. Você hoje vive em Londres, né? E tem um autor, um pesquisador da educação, que é inglês, da Inglaterra, que é de londrino, que é o Sir Ken Robinson, que ele fala que as escolas matam a criatividade. Ele tem livros publicados a respeito e palestras publicadas, e o que ele comenta é que lá na nossa infância, na escola, a escola de alguma maneira vai fazendo com que a gente seja menos criativo. Isso aí depois, mais tarde, no mundo dos negócios, as empresas pedem que sejamos criativos, mas a gente já perdeu aquela nossa essência, né? Tem como resgatar isso aí? Ou eu acho que ele não tem 100% da razão, mas tem boa parte da razão. É verdade isso, é claro que não são todas as escolas, não dá para generalizar, mas eu acho que quem melhor definiu isso na vida foi Pablo Picasso, quando disse que todo mundo nasce artista, mas com o passar do tempo
deixa de ser. E aí tem uma solução para resgatar isso nas pessoas e nos negócios também. A melhor coisa é tentar não perder isso e resgatar isso, ter consciência de que brincar não é coisa de criança. Sabe que você ficou conhecido também por criar muitas campanhas, personagens que se tornaram perenes, né? Que atravessaram décadas, né? O Garoto Bombril é um exemplo desses e outras campanhas que ganharam muitos prêmios e até hoje estão no imaginário das pessoas. Mas hoje parece que a gente está vivendo uma era do efêmero, né? Tudo é muito rápido. Um influenciador aparece hoje e amanhã talvez ele não tenha mais seguidores e já é substituído por um outro. A comunicação é mais efêmera hoje e os negócios talvez tenham se tornado também, a sociedade de uma maneira geral. Eu te diria o seguinte, que mas principalmente porque boa parte dos anunciantes não está sabendo lidar com um futuro. Está sendo muito imediatista, está comprando tal influenciador que funciona por 15 minutos e não constrói uma imagem de longo prazo. Eu acho que boa parte dos anunciantes é muito responsável por isso e boa parte das agências é responsável por não alertar os anunciantes para isso, por não dizer que você está agindo errado, por querer fazer um negócio pronto. Trouxe a última do Lula um produtor de conteúdo, né? Sem dúvida. E o que a gente mais tem hoje são produtores de conteúdo que estão justamente utilizando as redes sociais. Mas você se auto-intitular um produtor de conteúdo não é o suficiente. Você tem que produzir bom conteúdo, é diferente. Como é que a gente faz isso? É muito simples. Vamos pegar um exemplo, que é o exemplo que o Boni usou na Rede Globo Televisão. Você fazer televisão tida como muito elaborada, culta, isso e aquilo, de baixa audiência, não é difícil. Você fazer televisão vulgar, vagabunda, de alta audiência que dura pouco, também não é difícil. Difícil é você fazer o popular de qualidade. Esse é o difícil. Essa é a grande busca. Eu acho que tu já citou até esse exemplo do caso da Avenida Brasil, né? Claro. Quando se dizia que as novelas estavam morrendo, de repente surgiu uma novela excepcional, dá certo. Dá certo. A publicidade, ela, de uma maneira geral, ela trabalha sempre com o desejo das pessoas, né? Provocando, instigando ou trabalhando de alguma forma aquilo que está no imaginário, né? No desejável das pessoas. Falando especificamente aqui no segmento que a Federação do Comércio representa, que a FEComércio RS representa, que é o comércio de bens, serviços e turismo. Qual é o caminho para trabalhar com o desejo das pessoas no varejo, no comércio de bens e serviços? Em geral, toca elas, né? É uma somatória da informação com a persuasão, o tempo inteiro, e ter a consciência de uma coisa. As pessoas sabem o que querem, mas também querem o que não sabem. Podia dar um exemplo para a gente sobre... Cabe a nós, além de vender um produto, passar uma informação útil. Ok. E isso aí, de alguma maneira, traz essa relação, né? Marca-pessoa. É isso. Quantas e quantas vezes você vai a um supermercado e tem dois produtos praticamente iguais, que fazem as mesmas coisas, oferecem as mesmas vantagens e custam a mesma coisa. E você escolhe um. Por que você escolhe aquele? Porque ele deixou armazenado na tua cabeça algo de bom, que você não racionaliza, mas sente. E se algo de bom, eu vou pegar um gancho de um amigo meu, né? Que é assessor parlamentar da FEComércio, que é o Lucas Esquifino, que ele assoprou no meu ouvido e falou assim: faz uma pergunta para o Washington por mim. Qual é o primeiro atributo, a primeira coisa que tu se atenta quando um cliente senta na tua frente e diz: olha, eu preciso fazer uma campanha comercial, uma propaganda para determinado produto? Qual é a primeira questão que tu acha mais relevante?
Se for um economista, como é o caso dele, ele falou assim, a primeira coisa que eu vou ver são os números. É muito caso a caso, porque você pode ter um produto e dizer assim, teu produto em relação ao concorrente ele é superior, isso é um grande diferencial. Ou ele custa menos, pode ser um diferencial. Então não existe uma regra para todos, cada um tem uma característica. Publicidade tem uma coisa que, se tem uma atividade em que cada caso é um caso, é publicidade, que nem medicina. Ok. A gente fala muito sobre essa evolução, né, do comércio, de maneira geral, dos negócios e, claro, da comunicação junto com a evolução dos negócios. A gente passou pela era do produto, depois teve a questão dos canais de distribuição, se falou já em era do cliente, em era da experiência, está se falando agora em era da relevância e muito se fala em propósito. Né? Isso aí é mais um modismo que se fala em relação aos negócios ou tem um fundo de verdade de que a empresa precisa buscar o seu propósito para se conectar com o seu cliente? Em alguns casos é verdade, em outros casos é modismo. E um propósito, ele tem que ser consequente, tem que ser verdadeiro. Boa das coisas que você vê que diz que tem um propósito, tem como propósito apenas fazer uma campanha de publicidade que ganha um prêmio. E isso não é um propósito. Isso é um truque, dizer, ajudamos, não sei o que e tal, no fundo é um truque. Quando o propósito é consequente e verdadeiro, ele tem que ser usado. Quando não, não. E também não são todas as empresas que têm obrigação de explicitar um propósito na sua comunicação. Não há demérito nenhum em você informar o teu produto, as qualidades dele, o quanto ele custa e honestamente dizer, e eu estou aqui querendo te vender isso. É bom e compra. É claro, não há demérito. Existe, claro, uma diferença muito grande entre as grandes empresas do varejo que conseguiram durante a pandemia, tiveram um certo estofo, vamos dizer assim, com capital, com recursos, para conseguir se manter e até se reinventar e trabalhar melhor até durante a pandemia, durante esse distanciamento social. Mas quem sofreu muito foram as pequenas empresas. Claro, e para essas é uma questão de subsistência, sobrevivência. Tem algum recado que poderia dar para elas? O que elas poderiam... Imagina o Washington hoje, dono de uma pequena empresa. Não é o caso. Mas, qual o recado que ele poderia dar para ela? Apostem sempre nas ideias. Nesse momento que os negócios de todas as áreas encolheram, também o negócio das agências de publicidade encolheu. E, portanto, existem ótimos profissionais freelancers que podem fazer muito bons trabalhos e tem que manter a consciência de uma coisa. Todas as grandes empresas um dia foram pequenas. Tu comentaste também, eu acho que no teu primeiro dia de trabalho na DPZ, tu enfrentou o Petina. Sim. Cara a cara, e disse que o anúncio dele não era bom e propôs uma coisa melhor. Eu sei que junto vocês construíram um anúncio que era melhor do que aquele que ele propôs. Tu mesmo comentaste, não foi genial, mas era muito melhor do que aquilo que foi proposto. E tu acabou trabalhando com ele por 14 anos. Eu escutei algum tempo atrás do Laszlo Bock, não sei se tu conhece, ele foi o executivo de recursos humanos da Google durante muito tempo e ele traz algumas máximas que ele falou que aprendeu dentro da Google. Ele falou, olha, se tu quiser ter um bom trabalho, contrate sempre alguém que é melhor do que tu em alguma coisa. Claro. Né? Eu queria saber do Washington qual é a tua visão de gestão de pessoas. É isso, tem que trabalhar com gente muito boa. Como é que se buscar trabalha? Gente brilhante e disseminar duas coisas. A coautoria. Todo mundo tem que ter consciência que é melhor ser coautor de muita coisa brilhante do que autor solitário de algo medíocre. Porque essa é a maneira de você eliminar ao máximo, você nunca elimina 100%, a pior coisa que qualquer empresa pode ter, que é a competitividade interna. Muitas empresas gastam muito tempo atirando no inimigo errado. Tem que trabalhar unido e pronto.
Uma questão que tu já abordou várias vezes, que nunca trabalhou com propaganda política, Não. Né? Nunca fez questão de um dinheiro que não era Bom de ganhar. Não era bom de ganhar, né? Tuas palavras. Mas falando para a Federação do Comércio e para os sindicatos que representam empresas, que não deixa de ser uma atuação política, a representação é uma atuação política, e tu mesmo já se posicionou várias vezes politicamente, não na política partidária, mas como um ser político, né? Qual a melhor forma de comunicar representação? Eu não estou comunicando um produto, mas eu estou comunicando uma ideia, estou comunicando uma mensagem, um interesse de que aquela empresa ou aquela entidade tenha um ambiente de competitividade melhor, né? Como é que eu consigo fazer uma comunicação melhor desse tipo de mensagem? Primeira coisa, elejam poucos e bons líderes. Se entrar todo mundo dando palpite, não dá certo. Os ingleses têm uma frase muito boa que eles dizem que o camelo foi um cavalo construído por um comitê. Tinha tanta gente dando palpite que saiu um camelo. Então elege poucos para liderar. Não tem jeito. Outra coisa, evitem reuniões só as necessárias. A maior parte das reuniões só servem para provocar uma próxima reunião. Até radicalizem determinadas coisas. Nas minhas agências, por exemplo, entre os sócios, eu sempre tive uma filosofia que era assim: tudo que a gente não puder resolver em pé é porque não deve ser feito. Não sei, se tem que sentar, discutir, não sei o quê, é porque não deve ser feito. E voltar aquele assunto de novo? Não existe. E isso, nossa senhora, numa atividade contra a de vocês é pior ainda. Uma boa verdade, por mais dura que seja, é mais eficaz do que uma cordialidade falsamente repetida. Com certeza. Uma questão importante é o fato de tu estares morando hoje em Londres, né? E falou que essa mudança foi uma mudança motivada pessoal, certo? Pelos seus filhos, a oportunidade deles estudarem fora do Brasil e também um desejo profissional teu. Exato. Mas tu tem raízes muito fortes no Brasil, o fato, claro, é ter o nome Brasil no nome da agência, W Brasil, né? Notabilizado aí na música do Jorge Benjor. Participar da massa corintiana, tu é um reconhecido torcedor corintiano, né? Então tem uma veia, um pulsante muito forte no Brasil. Mas como é que é o Washington hoje vendo o Brasil da posição que ele está? Um pouco afastado. A gente sempre diz assim, a melhor pessoa para dar um palpite é quem está fora da relação. Tem uma noção de conjunto. Isso. Não, principalmente existe uma coisa, né? Eu adoro morar em Londres, mas eu tenho o privilégio de poder vir ao Brasil a hora que eu quiser. Então, essa minha mudança não é um exílio, uma prazerosa opção. E hoje eu assisto o Brasil com um senso crítico muito grande, sempre tive esse senso aqui, com a distância eu tenho mais, e com enorme preocupação. Eu acho que o Brasil está vivendo momentos de enorme dificuldade em muitas áreas, algumas fruto da pandemia, mas não só fruto da pandemia. Nunca vi nos últimos muitos anos tanta gente preocupada com o que vai acontecer no dia 7 de setembro no Brasil, o dia da independência. Os comentários são de todos os tipos, desde que não vai acontecer nada até o início de guerra civil. E talvez o maior temor seja justamente essa incerteza se vai acontecer algo ou não, pode não acontecer absolutamente nada, né? É a insegurança, né? Tu comentaste já que o Brasil virou um país rancoroso, que era um país doce, virou um país visto como um país amargo quando ele era um país visto como um país doce, sem nenhuma subserviência, não. Visto como um país da alegria, um monte de coisa. E a gente está sendo muito polarizado hoje em dia, né? Tá, infelizmente. Infelizmente.
Bom, Washington, a gente não vai tomar muito do teu tempo aqui, mas eu gostaria que tu desse um último recado para as empresas do comércio, bem serviço do estado do Rio Grande do Sul, que a gente representa aqui pela FEComércio. Se a tua última mensagem é uma mensagem de otimismo, o que a gente pode esperar daqui para frente e como que a comunicação pode ajudar elas, né, de alguma maneira nos próximos meses e anos? Qual é a tua mensagem? O que eu posso dizer primeiro publicitário, não existe publicitário pessimista, então mesmo em momentos difíceis as minhas mensagens são de otimismo. Outra coisa é que eu conheço muito o talento e a força de trabalho que existe nesse estado. Eu devo muito da minha vida profissional a um grande anunciante, meus queridos amigos do Rio Grande do Sul, que são o Alexandre Pedro Grandene, que eu tive o privilégio de participar de todos os momentos da Grandene, particularmente, e outros anunciantes daqui e tal, então eu tenho uma intimidade muito grande com o Rio Grande do Sul. Eu sou o sujeito que há muitos anos atrás ia comendo cutele em Farroupilha, conheço bem todas as regiões e tal. Eu sei que não está difícil ser brasileiro. Eu vim direto, eu estava no Rio de Janeiro, vim direto para Porto Alegre, daqui para Gramado, que eu não vi há alguns anos. E, por exemplo, eu comentei com o rapaz que estava dirigindo o automóvel, do pouco que eu vi de Gramado de ontem à noite para cá, eu acho que se você descesse um marciano aqui em Gramado sem dizer nada para ele, ele ia dizer que está num dos lugares mais prósperos e tranquilos do planeta. E que está no Brasil. O que significa que a gente precisa pegar os bons exemplos que temos e multiplicar os bons exemplos. O Brasil é esse país de contrastes e acho que a gente agora precisa pegar o lado bom dos contrastes e, para isso, trabalhar mais do que nunca. Ok. Obrigado pela presença do Washington aqui. Agradeço em nome da Federação do Comércio e Bens e Serviços. Muito obrigado a vocês. Muito obrigado. Até uma próxima. Até a próxima. Vamos lá. A Câmara de Vereadores de Passo Fundo está sempre ao lado da comunidade e, para manter esse compromisso, foi pioneira em implantar o sistema online para as reuniões e plenárias dos vereadores. Projetos importantes já foram votados, como a contratação de mais profissionais para a área de saúde e a aprovação da liberação de R$3.500.000 do orçamento do município para fazer frente ao coronavírus. Foi criado também um fórum permanente para debater sobre a Covid-19. Câmara de Vereadores, a casa dos grandes debates.